Minha câmera tá quebrada, Sora. Ah, conserta lá para mim te ver na próxima aula, tá? Tá, ok, Sora. Eu vou tentar usar o computador na próxima aula. Isso, quero te ver, tô com saudade. Tô com saudade de todo mundo. Até de brigar Ok, com Sora. vocês, acredita? A gente manda vocês guardar o celular, agora não dá para mandar, né? É hilário. Vamos lá, gente. Então, na aula passada, a gente viu a primeira parte de reação de oxirredução, né? A gente viu a oxirredução dos alcenos, dos álcoois, né? E agora a gente vai ver algumas outras reações de oxirredução que a gente faria lá no laboratório para identificar a presença de algumas funções, tá? A primeira dela é a oxirredução dos fenóis, né? Os fenóis, eles são facilmente oxidados pelo oxigênio do ar, mesmo que eles estejam na temperatura ambiente. Eu não preciso nem aquecer. Se eu deixar um vidro lá aberto por um certo tempo em cima da bancada, o fenol que está ali dentro, né? Ele já vai sofrer oxidação só com o oxigênio do ar. São reações, embora elas aconteçam fácil, muito rapidamente, mas elas são consideradas complicadas, porque elas vão produzir misturas, né? Misturas de complexos. Vocês já vão entender melhor. Aqui eu tenho o fenol comum, né? O fenol que a gente tem lá no laboratório, tem um cheiro bem característico. É incolor, né? Um líquido incolor. Na presença do oxigênio, ele sofre oxidação e forma o que nós chamamos de hidroquinona, né? É a entrada aqui de outro grupo funcional, né? De outra hidroxila no anel. Ele continua incolor, né? Aqui eu já não tenho mais o fenol, eu tenho hidroquinona. Conforme o oxigênio vai entrando, essa hidroquinona ela também vai sofrendo oxidação. E aí o que que acontece? Quebra a dupla ligação do anel, né? Sai o hidrogênio e forma a dupla ligação entre o oxigênio e o anel. Então eu tenho uma quinona, né? Que é uma cetona, que já possui uma coloração diferente, né? Aqui eu tinha compostos incolores e aqui eu já tenho um composto amarelo. O oxigênio continua entrando, eu vou formar um complexo vermelho. Esse complexo vermelho é a mistura da quinona, né, com a molécula do fenol, né? Isso tem uma coloração vermelha bem característica. Então, se eu começo a perceber que a mudança de cor lá no meu fenol de origem, é sinal que eu já não tenho mais só o fenol ali dentro do meu reagente. Eu tenho já, né, ele já sofreu oxidação e eu já tenho a formação de outros compostos no meio devido à entrada do oxigênio, tá? Um exemplo bem curioso da oxidação dos fenóis acontece dentro de um inseto conhecido como besouro bombardeiro. Já ouviram falar nele? Ele solta um jato assim, fedido. Já ouviram falar? Eu já, Sora, ele era um dos bichinhos mais estranhos, que, assim, que tem mais reações químicas, se não me engano. Muito bem. O que acontece com esse besouro? O que é aquele jato quente que ele solta quando ele se sente ameaçado? Na verdade, né, quando ele se sente ameaçado, ocorre dentro dele, através das enzimas, a oxidação da hidroquinona. Então, ele tem lá, né, dentro dele, um reservatório que tem hidroquinona. Quando ele se sente ameaçado, as enzimas, elas oxidam essa hidroquinona que está no organismo dele, né? E liberam através de um jato quente, que já é a quinona, né? Isso é usada para ele se defender,
né? Então, esse é uma curiosidade, um exemplo de oxidação dos fenóis que a gente encontra na natureza. Ele tem a hidroquinona, o organismo dele produz, né? Que quando ele se sente ameaçado, oxida, forma quinona e sai dele aí na forma de um jato quente para ele se defender, tá? Os fenóis, eles também sofrem reação de redução. Aqui, esse primeiro exemplo, né? Eu tenho um fenol comum, na presença de zinco e calor, ele sofre redução, né? Ele se transforma no benzeno, né? Porque sai esse a hidroxila do meio, né? E entra o hidrogênio para repor a ligação. E aí eu tenho a formação de benzeno mais óxido de zinco. Outra redução mais drástica pode acontecer só no anel, né? Aqui a redução aconteceu no grupo funcional. No exemplo de baixo, ela acontece no anel. Eu tenho aqui a presença de hidrogênio, mas as condições são mais enérgicas. Ó, eu elevo a temperatura a 100 graus Celsius, aumento a pressão e ainda tem a presença do níquel, né, na forma de catalisador. O que acontece aqui? Quebra a dupla ligação, né, do anel e entra átomos de hidrogênio. Aí eu saio do fenol e chego no ciclohexanol, que é um álcool, tá? Essa reação aqui, ela é mais difícil de acontecer se a gente comparar com a primeira, tá? A primeira é mais fácil. Bom, aqui, teste de cloreto férrico. Esse a gente faz lá no laboratório. Ele é usado para diferenciar um fenol de um álcool. Os fenóis, eles vão reagir com o cloreto férrico, eles vão produzir complexos coloridos, que vão de vermelho a violeta. Aqui eu tenho fenol comum, o cloreto férrico, né? Reage, formando esse complexo aqui, ó. 3 anéis, né? Ligados aí no ferro. E eu libero 3 moléculas de ácido clorídrico. Na reação, o fenol ele perde o hidrogênio, né? Que vai reagir com o cloro que fica aqui no meio. E esse oxigênio vai se ligar no ferro. Só que o ferro é 3+, né? Então, eu preciso de 3 moléculas do fenol. E nessa eu formo esse complexo aqui, chamado complexo, ferro-fenol, que ele vai de vermelho a violeta. E fica muito bonito lá no tubo de ensaio. Então, a gente usa para diferenciar o fenol de um álcool. Se eu tenho fenol, ele vai ficar colorido. Se eu tenho um álcool, não, tá? Oxirredução dos aldeídos e cetonas, né? Diante de os agentes oxidantes mais fracos, os aldeídos vão reagir, vão sofrer oxidação. Já a cetona não. Cetona ela reage na presença de agentes oxidantes mais enérgicos, mais fortes, né? Então, o aldeído ele reage facilmente, oxida facilmente, né? Ele vai de aldeído, na presença do oxidante, a ácido carboxílico. A cetona não vai reagir. Então, a gente pega alguns agentes oxidantes e coloca no meio. Isso a gente usa para identificar se ali a gente vai ter aldeído ou cetona. Vou dar um exemplo aqui. Alguém, né, foi passear, deixou um tubo de ensaio lá em cima do laboratório e a gente quer saber se é um aldeído ou uma cetona, né? A gente tem um reagente chamado reagente de Tullens e também de Philem. Na presença desses reagentes, só o aldeído vai reagir, a cetona não. Então, é um meio da gente descobrir se a gente tem um aldeído ou uma cetona. Aqui, ó. Reativo de Tullens, ele é uma solução onde a gente tem a presença do nitrato de prata e amônia. Quando a gente coloca ele na presença do aldeído, a prata, ela vai separar do reagente e vai precipitar, né? Vai formar um sólido de prata. Esse sólido de prata, ele vai grudar na parede do vidro que a gente está usando, seja um tubo de ensaio, um balão, e vai formar um espelho.
e com espelho mesmo, né? Quando a gente faz lá no laboratório, dependendo da quantidade de aldeído que a gente usa, a gente consegue se espelhar e se visualizar lá no tubo de ensaio. O pessoal gosta muito de fazer essa prática. Às vezes eu peço para eles levarem vidrinhos assim pequenos e eles formam um espelho e levam para casa. Quando a gente voltar, eu vou marcar um dia para a gente fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é muito fácil de fazer. Coloca o aldeído, o reagente, espera alguns minutos e a prata ela precipita e gruda na parede do vidro. E aí a gente forma um espelho. Essa reação é muito utilizada pela indústria na fabricação de espelho comum. Tá? Vocês estão vendo esse balão aqui, como ele está espelhado? Desenho aqui a imagem no PowerPoint, gente. Vamos sim, senhora. Fica bonito. Quando a gente faz lá no laboratório, fica muito bonito. Fica um cheiro meio forte, porque a gente acaba liberando amônia, né? Mas a gente logo descarta e fica só o espelho. E o Hinaldo fica, né? Quando a gente faz o tubo de ensaio, coitado, ele que fica lá limpando depois. Por isso que eu peço pro pessoal levar um vidrinho, né? Porque facilita para ele. Então, vamos em frente. Aqui eu tenho um exemplo, ó. O aldeído, que é o etanol, né? Na presença do reagente de Tullens, que é esse aqui, mas na presença de uma base, a gente coloca uma base, geralmente a gente usa o hidróxido de sódio, né? E aí o que acontece? A prata, ela vai precipitar, né? O aldeído vai sofrer oxidação, vai virar um ácido, né? Como a gente tem o etanol, ele vira o ácido etanóico. Aqui eu coloquei o menos, mas é o ácido, tá? Só porque ele fica diluído. Mais amônia e água, tá? A água e a amônia a gente descarta, o ácido, a amônia e a água a gente acaba descartando e a prata fica grudada na parede do tubo, tá? Ou da vidraria que a gente está usando. Bom, se houver a reação, a gente sabe que é um aldeído, se não, a gente sabe que é uma acetona. Aqui eu tenho o exemplo da propanona, ó, uma acetona na presença do reagente, mesmo que eu colocando no meio básico, ela não vai reagir, tá? Outro reagente é o difilling, né? Ele tem a presença do cobre aí, né? Ele é um reagente que tem o cobre, né? E aí o que acontece? Ele também é chamado de sal de Senig. Ele é azul, ele é um reagente azul brilhoso, muito bonito. Na presença do aldeído, o que vai acontecer? Ele vai oxidar o aldeído, vai transformar ele em ácido carboxílico. E o cobre que está ali no meio vai oxidar, vai precipitar na forma de óxido cuproso, que é um sólido vermelho, né? Meio assim, parece um tom de barro, assim, sabe? Tijolo. Bom, a formação desse óxido cuproso, esse precipitado vermelho, indica a presença de aldeído no meio, né? Na presença da acetona, ele não vai reagir. Olha só, tá vendo essa imagem que tem aqui no canto, gente? Esse azul é do reagente, né? Naturalmente, ele tem essa cor aqui, o reagente de Filling. A gente tem lá no laboratório, é muito bonito. Quando ele tá na presença do aldeído, ele fica nessa coloração aí vermelha amarronzada, parece um barro, né? Isso indica que eu tenho um aldeído no meio. A acetona, ele apenas vai ficar um pouco mais escuro, que é o terceiro tubo, né? Mas ele não reage, tá? Esse teste também é utilizado para monitorar a glicose na urina de pessoas com diabetes. Porque a glicose, a molécula da glicose, ela é considerada uma aldose. Por quê? Porque ela tem a função do aldeído na estrutura. Ela não é um aldeído, ela tem a função aldeído lá, aquele C dupla OH,
na sua estrutura. Por isso, ela reage na presença desse reagente, né? E forma também esse precipitado vermelho. Então, quanto mais precipitado tiver, né, mais glicose tem na urina da pessoa com diabetes, tá? Alguma pergunta, gente? Não? Então, vamos em frente. Não? Quer perguntar alguma coisa? Não, senhora. Então, vamos lá. Cetonas podem ser oxidadas somente por oxidantes enérgicos, como o permanganato de cromato de potássio concentrado, meio ácido, e muitas vezes ainda precisa aquecer, tá? Como que acontece o processo de oxidação das cetonas? Como é um meio bastante enérgico, provoca a quebra da molécula, né? Então, aqui, ó. Tá vendo esse traçado vermelho aqui, pontilhado? Então, aqui nessa região, a molécula vai partir, né? E aí eu vou sair de uma molécula de cetona e vou formar 2 moléculas de ácido acético, né? Então, a ruptura vai acontecer entre o carbono que detém aí a função, o grupo funcional, e o carbono vizinho. Vai se romper e eu vou formar 2 moléculas de ácido acético, tá? Ou aqui, tanto faz, né? Eu vou formar 2 moléculas da mesma coisa. Então, eu saio de uma molécula de cetona e formo 2 de ácido. O ácido carboxílico, né? A gente viu tantas reações de oxidação onde eu vou parar no ácido carboxílico. Será que ele não sofre reação? Ele sofre também, né? Ele sofre reação de oxidação na presença de oxidantes muito enérgicos, como os perácidos, né? Somente eles vão provocar a oxidação do ácido acético. E como, né? Eu vou sair de um ácido acético e vou formar um ácido peracético. A oxidação acontece aqui. Sai esse hidrogênio da hidroxila e eu entro com outro hidrogênio proveniente aqui do perácido, tá? E aí eu chamo ele de ácido peracético. Por quê? Porque eu tenho esses 2 oxigênios aqui interligados, né? E isso é característico de um ácido peracético. Tudo bem, gente? Mas eles não têm tendência a sofrer oxidação nem redução. Eu tenho que colocar eles num meio muito enérgico para provocar essa oxidação, tá? Olha lá, redutores especiais, né? Como hidreto de lítio, de alumínio, podem reduzir ácidos carboxílicos a álcool primário. De novo, né? Eu tenho que ter um meio bem, né? Enérgico, bem especial para provocar a oxidação, como era aqui, eu usava o perácido, e aqui eu uso redutores especiais para provocar a redução. A redução do ácido acético sempre vai produzir um álcool primário. Por que sempre vai produzir um álcool primário? A redução acontece bem aqui onde eu tenho o grupo funcional, não é verdade? E onde está o grupo funcional do ácido acético? Vai estar sempre aonde? Ele muda de posição? Posso encontrar ele no meio da cadeia, Maria? Hein, gente? Senhora. Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu posso Eu encontrar não o sei, grupo cara. funcional. Eu acho que a Mary que não. Acho que o microfone da Mary não foi. Ah, é? Eu posso encontrar o grupo funcional do ácido acético no meio da cadeia? Não. Não, muito Tá bem. bom. Somente na ponta, somente no carbono 1, né? Ele vai ser o meu carbono 1.
sempre num carbono primário. Por isso, a redução, como ela acontece sempre aqui no grupo funcional, eu vou ter sempre a formação de um álcool primário, nunca secundário nem terciário, tá? Então, a hidroxila do álcool sempre vai ficar ali onde eu tinha a função do ácido acético, tá bom? Muito bem. Vamos lá. E aí a gente chega no processo de oxidação extrema, né, que é a combustão. A gente sabe que compostos orgânicos, eles sofrem combustão, queimam, pegam fogo com muita facilidade, né? O fogo acontece na presença do oxigênio. Portanto, é um processo de oxidação, certo? Essa oxidação, por ser extrema, ela acaba provocando o rompimento da cadeia, né? E a transformação dos átomos de carbono. Essa transformação, né, ela vai depender da quantidade de oxigênio que eu tenho no meio, tá? Então, eu vou produzir, com relação ao átomo de carbono, num processo de combustão, eu sempre vou produzir ou carbono, ou monóxido de carbono, ou dióxido de carbono. Com relação ao hidrogênio, eu sempre vou produzir água. E quando eu tenho nitrogênio, eu vou produzir monóxido de nitrogênio ou dióxido de nitrogênio. E assim por diante. Se eu tiver enxofre, né? Também vou produzir monóxido de enxofre, dióxido de enxofre e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos ver como que eu faço, como que eu avalio aí o que eu vou produzir. Se eu vou produzir só carbono, monóxido ou dióxido de carbono. Eu tenho 3 tipos de combustão, né? Que vai depender aí do oxigênio. No caso, né, de uma combustão eu chamo meu oxigênio de comburente, né? Ele é o meu oxidante, né? Oxigênio do ar. Então, eu tenho 3 tipos de combustão que vão depender exclusivamente da quantidade de oxigênio que está presente. Eu tenho a combustão total e completa, que é a primeira. Nesse caso, eu tenho excesso de oxigênio, então eu vou produzir dióxido de carbono e água, sempre. Se eu diminuir a quantidade de oxigênio, eu tenho combustão parcial, onde eu vou produzir monóxido de carbono e água. Se eu diminuir mais ainda a quantidade de oxigênio, eu tenho uma combustão incompleta, onde eu vou produzir só carbono e água. Nos 3 processos eu vou produzir água, tá? Aqui, ó, eu tenho a mesma molécula, né? É o etano, C2H6. O que mudou de uma reação para outra? A quantidade de oxigênio. A quantidade de oxigênio, né, como reagente mudou, foi diminuindo, né, que eu tinha 7,5, 5,5, 3,5. Então, eu diminuí a quantidade de oxigênio do meu reagente de uma reação para outra. Portanto, a quantidade de oxigênio do produto também diminuiu. E como diminuiu, eu tive uma combustão total, parcial e incompleta. Deu para entender, gente? Deu sim, Sora. Agora eu vou fazer um exemplo. Eu preciso da participação de vocês para ver se vocês entenderam mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o mesmo composto, né? É um álcool, tá vendo? C2H6O, C2H6O, C2H6O. Os dois vão reagir com oxigênio. Então, eu tenho uma reação de combustão. Quando eu tenho uma reação de combustão total, o que eu vou produzir? Vamos lá. Quem pode me ajudar? Qual que é o produto de uma reação de combustão total? CO2 mais água? Muito bem. CO2 mais água. Olha, acertei. Que linda você. Agora eu vou balancear a reação.
Vou dar as dicas, tá? Para ficar mais fácil. Comece pela quantidade de oxigênio. Então, se eu tenho 2 oxigênios aqui no meu reagente, quantos oxigênios eu tenho que ter aqui no meu produto? Oxigênio não, perdão, carbono, gente. Se eu tenho 2 carbonos no meu reagente, quantos carbonos eu vou ter que ter no meu produto? 2. 2. Então, eu coloco o número 2 aqui, certo? Uhum. Muito bem. Agora, eu vou para o hidrogênio. Então, vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. 6. Então, quantos eu tenho que ter aqui? 6. Que número eu coloco aqui na frente da água para formar 6 hidrogênios? 3. Muito bem. Aham. Pronto. Agora eu vou balancear o meu oxigênio. Como aqui eu já mexi, né? Eu vou balancear aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui, mais 3 daqui, deu 7, certo? Que número eu coloco aqui para ficar com 7 oxigênios do lado dos reagentes? Que número eu coloco aqui na frente, pessoal? Quinze sobre 2? 3 vai sobrar. 3. Muito bem, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 1 daqui, 7. Ah, verdade, verdade. Muito bem. Vamos lá. Então, essa primeira reação de combustão total está pronta. Agora, eu vou submeter o mesmo álcool a uma combustão parcial. Quem é o produto formado? Vamos lá. CO mais água. Olha, muito bem. Agora eu vou balancear. Tenho 2 carbonos aqui. Que número eu coloco para ficar com 2 aqui? 2. Muito bem. Hidrogênio, tenho 6. E aqui? Que número eu coloco para ficar com 6 aqui? 3. 3. Muito bem. Pronto, esse lado tá pronto. Agora eu vou pro lado de cá. Aqui eu tenho 2 oxigênios, mais 3, 5, certo? Que número eu coloco aqui para ficar com 5 oxigênio no meu reagente? 2. 2. 2. Muito bem, pronto. Essa é a minha reação de combustão parcial, né? Tá pronta, balanceada, bonitinha. Agora eu vou submeter o mesmo composto a uma oxidação incompleta. O que que eu vou formar aqui, gente? Carbono e água. Carbono e água. Muito bom. Agora eu vou balancear. Tenho 2 carbonos aqui. Ah, já saiu. 2. Agora eu vou para o hidrogênio. Tenho 6. Aqui é só colocar o 3, né? Vocês já estão craque. Agora o oxigênio. Vamos lá, gente. Eu tenho 3 oxigênios agora do lado de cá no meu produto. Que número eu coloco aqui para ficar com 3? 1. Ou nenhum. Já tem 3. Já Já tá. Já. tem 3, muito bem, já tem, não precisa colocar. Então, as reações estão prontas. Agora, vamos observar, né? O que mudou de uma reação para outra, gente? Era o mesmo composto sofrendo combustão. A quantidade de oxigênio? Isso mesmo, a quantidade de oxigênio, né? Tanto no meu reagente como no meu produto. Lógico, se eu diminuir a quantidade
de oxigênio aqui como reagente, como produto também vai diminuir, né? E aí eu saio de uma combustão total, vou diminuindo a quantidade de oxigênio, chego na parcial, diminuindo mais ainda, chego na incompleta. Alguma dúvida? Acho que não. É fácil, né? Não, cara. Uhum. Deu para entender? Então, vamos em frente. Maria, tudo bem? Tudo bem, Sora. Então, tá bom. Algumas observações, né? Considerando que os alcanos estão presentes no derivado de petróleo, essas reações são importantes, pois representam a queima lá do gás de cozinha no fogão, né? Da gasolina no automóvel, né? A queima lá e o consumo de gasolina do automóvel, do óleo diesel, nos trens, né? Quando esses combustíveis estão sendo queimados, né? Quando eles usam, a gente usa para girar o motor e fazer o carro andar, o trem, o caminhão. É esse tipo de reação aqui que a gente está provocando, tá? Outras funções, né? Álcool, éteres, aldeídos, cetona, elas também queimam e também vão produzir água, CO2 ou monóxido de carbono ou somente carbono. O que vai depender é a quantidade de oxigênio presente lá no meio, tá? Compostos com pouco ou nenhum hidrogênio e vários átomos de halogênio, como aí eu coloquei o tetracloreto de carbono, por exemplo, eles não são inflamáveis, ou seja, não sofrem combustão. Mas os demais, né, todos que são provenientes aí do petróleo, eles vão sofrer algum tipo de reação de combustão. Tá bom? Bom, gente, hoje era isso. A gente acabou com essa segunda parte da reação de oxirredução. Deixa eu parar aqui.